Eu queria falar hoje sobre mentalidade. Você sabe que onde você chegou hoje, o que você está vivendo hoje, é fruto de uma mentalidade. Você está experimentando, praticando uma mentalidade que você tem. Eu estava dando uma meditada na palavra de Deus em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. E é impressionante que só em meditar ali, dar uma passada, eu vi pelo menos 7 tipos de mentalidade. Do versículo 11 até o versículo 32 de Lucas 15, o Evangelho de Lucas, tem pelo menos 7 mentalidades. Não dá para a gente falar de todas essas mentalidades hoje, mas eu vou adiantar para você quais são, tá? Tem a mentalidade do filho que é legalista, tem a mentalidade do filho que se sente culpado, a mentalidade de culpa, é filho, mas está debaixo de uma mentalidade de culpa. Tem a mentalidade do filho que é servo, tem a mentalidade do filho que é o filho perdoado, tem a mentalidade do filho que é o filho amado, tem o filho herdeiro que nós vamos falar hoje, e vamos falar também do filho maduro. E o filho maduro, ele é vários desses tipos de filhos também. Ele é um filho servo, não por condição, mas por opção. A gente tem aprendido isso aqui, né? Ele é também o filho perdoado, ele é o filho amado, e ele é o filho herdeiro. Mas hoje eu queria falar, me chamou a atenção a gente poder compartilhar um pouco sobre a mentalidade de um herdeiro, o filho herdeiro. É a mentalidade de alguém que, independente de méritos pessoais, tem direito à herança de seu pai. Então, não é porque eu mereço, mas é porque eu sou filho. Você entende isso? Não é porque eu mereço, mas é porque eu sou filho. E isso me dá direito a acessar e a tomar posse da herança do meu pai. Então, hashtag filho herdeiro. Hashtag filho. Quantos filhos herdeiros nós temos aqui? Aliás, não tem como você não ser filho herdeiro, né? Todos nós que somos filhos, somos herdeiros. No natural, você ser herdeiro às vezes é bom, mas às vezes pode não ser bom, porque você pode, dependendo dos seus pais, herdar dívidas, né? Ninguém quer ser herdeiro de dívidas, tá bom, gente? Ninguém quer ser herdeiro de doenças. Ninguém quer ser herdeiro de disfunções e anomalias no comportamento. Nós queremos ser herdeiros de bênçãos. E é bom porque o nosso Pai que está nos céus, Ele é um Deus curado, sadio, saudável, abençoado, próspero, rico. Então a sua herança vai ser uma herança maravilhosa. E eu gostaria de trazer um pouco da mentalidade do filho herdeiro, embora aquele filho herdeiro ali de Lucas 15, ele tem muito que nos ensinar nos dois aspectos, tanto no aspecto positivo, da intrepidez, da ousadia, da liberdade de chegar até o pai, porque ele entendeu que ele tinha direito a uma herança, mas também a gente aprende com os erros. Por isso que na próxima vez que a gente for pregar aqui, eu quero pregar sobre o filho maduro, que é onde Deus quer que nós cheguemos. Deus não quer que a gente fique apenas vivendo como filhos herdeiros. Deus quer que você e eu cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo, à imagem e semelhança do nosso Senhor. Há um tempo atrás eu contei aqui a experiência de um garoto chamado Felipe. Felipe, filho do pastor Jorge, lá de Brasília. Vocês lembram da história do Felipe? Quem é que lembra da história do Felipe? Quem é que não sabe da história do Felipe aqui? Olha, a maioria, então vale a pena eu contar de novo. O Felipe, ele amava, hoje não sei mais, porque isso já faz tanto tempo, ele está com uns 23 anos, ele estava com 10 anos na época, 13 anos atrás. O Felipe amava os brinquedos da Lego.
amava os brinquedos. Você sabe quais são os brinquedos da Lego? Aquele brinquedo educativo da Lego, que você vai montando, vai juntando as peças. E ele estava sempre de olho nos próximos lançamentos da Lego, né? Nas novidades da Lego. E ele descobriu que a Lego estava lançando, ele viu uma propaganda, que a Lego estava lançando um novo brinquedo. Só que era um brinquedo muito caro. Aliás, hoje os brinquedos estão caros, né, gente? Hoje os brinquedos estão caros. Deixa eu te dar uma sugestão. Não dá presente muito caro para menino de 2 e 3 anos. Eu tenho um pastor que é amigo meu, que o filho dele fez 2 anos. A sogra deu um presente de 300 e lá vai pedrada. E ele comprou para o filho um violãozinho de R$12. R$15. Cara, o menino não largou o violão para nada. O brinquedo de 300, eletrônico, todo cheio de coisa. Mas não vale. Então assim, uma dica para os pais. Bom, bem que os pais não fazem isso, é mais o sogro e a sogra mesmo, é o avô e a avó que querem agradar. Mas o Felipe então chegou para o pai dele, o pastor Jorge, e disse assim: pai, se eu passar em matemática, qual que é o problema do Felipe? Felipe não passava em matemática, gente. O Felipe era ruim em matemática, mas ele queria tanto o brinquedo da Lego que ele resolveu fazer um trato com o pai, ele resolveu fazer uma promessa. Pai, se eu passar em matemática, o senhor compra esse brinquedo da Lego para mim? A minha pergunta para você que é pai, para você que é tio, para você que é avô, o que você responderia para o Felipe? Combinado, né? Trato feito. Bom, o garoto não é bom de matemática. Ele está se animando a estudar matemática para poder, no final do ano, passar em matemática e ganhar o brinquedo da Lego. Tudo bem, né? Assim, se você for um pai mais sensato, mais flexível, talvez você chegue nesse ponto. Eu sei que tem pais que são mais duros. Olha, faz o seguinte, passa em matemática primeiro, depois a gente combina, né? E talvez alguns pais iriam dizer o seguinte: olha só, nada de brinquedo da Lego, é muito caro. A sua obrigação é passar em matemática. Não tem negociação. Então, eu não sei que tipo de pai você é, eu não sei que tipo de background você tem na sua educação, mas o Jorge, diferentemente de todos esses, ou de todas essas soluções que eu apresentei para vocês, ele disse para o filho dele naquele dia, falou: filho, faz o seguinte, toma banho, a gente vai lá no shopping e eu vou comprar o brinquedo da Lego. Falou: pai, mas eu ainda não passei em matemática. Eu nem fiz prova ainda. Meu filho, nós vamos comprar o brinquedo da Lego para você hoje. Mas pai, por que o senhor vai comprar o brinquedo da Lego se eu não passei em matemática, pai? Falou: meu filho, eu não vou comprar o brinquedo da Lego porque você passa ou não em matemática, mas é porque você é meu filho. Você é meu filho. Quantos querem o brinquedo da Lego essa noite aqui? Qual é o brinquedo da Lego que você está querendo? Qual é o brinquedo da Lego que você gostaria que o seu pai que está no céu te desse hoje? Qual a resposta? Qual o milagre? Qual a manifestação de extrema bondade de Deus para com a sua vida você gostaria de receber hoje, nesse momento? Esse Deus que é extremamente bondoso, nós cantamos aqui. Esse Deus que é extremamente generoso, nós falamos aqui, foi escrito aqui no telão, generosidade. Meu irmão, generosidade é a especialidade do nosso Deus, do nosso Pai. Ele é especialista em ser generoso, em ser bondoso, em ser fiel. Ele é pleno de amor, de graça. No versículo 12 de Lucas 15, está escrito o seguinte: o filho mais jovem disse ao pai: eu quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Ele tinha 2 filhos, então ele dividiu os bens. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma
desregrada. Esse é o ponto negativo, é o ponto ruim da história. Até pedir herança para o pai estava tudo certo. Agora, o que ele fez com aquela herança que o pai lhe deu, aí já não era mais escolha do pai. Já não era mais, o pai não podia mais interferir. E talvez você possa até perguntar assim: pastor, por que esse pai deu a herança sabendo, conhecendo que o seu filho era um imaturo, era um irresponsável, era um fanfarrão? Cara, a gente vai tentar responder você até o final desse culto, tá bom? Esse texto diz que um homem que tinha 2 filhos e que o mais novo tomou a decisão de ir até o seu pai. Esse filho se valeu tão somente do fato de que ele, como filho, era também um herdeiro e como tal tinha direito à herança do seu pai. Olha só, ele não chegou para o pai e disse assim: pai, você sabe que agora eu tenho maioridade e eu tenho tido um bom comportamento aqui em casa. Provavelmente isso não era verdade. Até pelo perfil dele você sabe que ele não era um garoto responsável. Ele era irresponsável. Mas ele entendeu. Gente, a chave aqui foi ele entender que como filho ele tinha direito a uma herança. Então guarda essa chave aí. Você como filha, quantas filhas Deus tem aqui nesse lugar? As filhas de Deus digam amém. As filhas de Deus aqui nesse lugar digam amém. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesse lugar? Os filhos de Deus digam amém. Você tem direito a uma herança. Provérbios 20, 21. Provérbios 20, 21 diz o seguinte: a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Interessante o conselho, né? A afirmação de Salomão aqui. A herança obtida antes da hora. Salomão nos ensina que existe uma hora certa, a hora apropriada, a hora adequada para se possuir uma herança. Trazendo para a nova aliança, eu pergunto para vocês, inclusive para você que está me acompanhando aí pelo YouTube, qual é, de acordo com a nova aliança, do ponto de vista da nova aliança, na leitura da nova aliança, com óculos da nova aliança, qual é a hora certa para se tomar posse de uma herança? Eu vou responder: é a hora da fé. É a hora da fé. Mulher, eu não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela foi a hora da fé daquela mulher. Ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Senhor, se eu puder comer das migalhas, a minha filha será curada. Jesus olhou para ela assim: que migalha que nada, minha filha, você vai comer do pão mesmo. Você vai comer do pão. E ela teve a sua filha curada imediatamente. Então, aquele foi o momento dela tomar posse de uma herança que ela nem tinha direito, porque ela não era judia, ela era uma cirofenícia. Mas Jesus, já olhando no futuro e já percebendo, já projetando que com o seu sangue derramado na cruz, com a sua vida, com a sua morte, ele resgataria toda a humanidade. Ele disse: olha, essa mulher um dia vai ser minha filha. Ela vai ser minha filha. E a filha que eu estou curando hoje também vai ser minha filha. O entendimento, olha só, gente, a hora da fé. A fé trabalha diretamente com o entendimento espiritual. Você precisa de ter um entendimento espiritual. E esse entendimento espiritual muitas vezes vem por revelação mesmo. Sabe quando a Bíblia fala sobre espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade? Esse conhecimento da verdade se traz entendimento. A fé trabalha diretamente com o entendimento espiritual. O entendimento espiritual nos diz o seguinte: tudo que você precisa, agora estou falando com você, tudo que você precisa, tudo que você precisa, tudo que você precisa,
a graça já disponibilizou a você. Não tem nada essa noite que você precise, que a graça já não tenha disponibilizado a você. Alguém recebe isso, gente? Traz isso para o seu entendimento espiritual. Traz isso para o seu entendimento espiritual essa noite. Tudo que eu preciso já me pertence pela graça de Deus. A graça fala de um favor que eu não mereço. Não procure merecer. Graças a Deus o filho herdeiro, ele não está linkado a essa mentalidade de meritocracia. O filho mais velho, que era o filho legalista, ele dizia: pai, como é que o senhor faz isso? O senhor não pode receber esse teu filho dessa maneira. O cara aprontou todas. O cara pegou a tua herança e desperdiçou. O cara fez bobagem. Eu estou aqui te servindo há tanto tempo para tentar merecer pelo menos um cabrito para eu poder comer com os meus amigos. E o senhor vem e me faz uma coisa dessa, que injustiça, pai. Aos olhos daquele filho mais velho, a atitude do pai foi uma atitude de extrema injustiça. Quantos sabem que o favor merecido não tem compromisso com a justiça humana? O favor imerecido não tem compromisso com a justiça humana. Vou repetir: o favor que eu não mereço, a graça, não depende da minha justiça própria. Cara, não tem nenhuma novidade você ouvir isso, mas isso precisa de estar de alguma forma impregnado no seu entendimento espiritual. Olha só, o que esse garoto, o filho herdeiro, não tinha. Vou citar algumas coisas aqui que ele não tinha, tá? Só para você entender que você não precisa de ser um filho maduro para ser um filho herdeiro. Você não precisa de chegar à maturidade para começar a receber a sua herança. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você, mesmo se sentindo imaturo, mesmo se sentindo inadequado, mesmo se sentindo inapropriado, desvencilhar dessa mentalidade que eu preciso ser maduro para merecer. Meu irmão, lança isso fora essa noite. Nada do que você vai receber aqui essa noite é porque você é maduro, é porque você está pronto. Você vai receber porque você vai liberar fé a partir de um entendimento espiritual. E qual é esse entendimento espiritual? Eu sou filho e como filho eu tenho direito a uma herança. Você tem direito a uma herança. E a herança é maravilhosa. E eu vou dizer mais, existe uma herança que ela é genérica, ela é para todos nós. Saúde, prosperidade, casamento feliz, abençoado, o que mais? Dinheiro na conta. Mas existem heranças que são específicas. Por exemplo, Deus me deu uma herança maravilhosa que foi compor músicas. Deus deu essa herança também para alguns aqui, o Duda é um deles, o João. Cara, músicas, o Cleiton. Cara, Deus nos deu, e talvez Ele deu para você aquilo que a Marcele falou aqui. Ele deu para você uma herança de cozinhar maravilhosamente. Você tem uma herança na área de culinária. E você está perdendo tempo em não abrir a sua loja no Barra Shopping. Não sei, né? Não sei. Aí você tem que ter fé, né? É a hora da fé. A hora de receber é a hora em que a fé brota, em que a fé explode aqui de dentro para fora. E não precisa de ninguém falar para você, o Espírito vai dirigir você a partir dessa revolução de fé. Agora, o filho herdeiro, ele não tinha maturidade espiritual, não tinha. Ele não tinha uma base sólida de relacionamento com o pai. Ele tinha uma certa liberdade, mas ele se valeu muito mais do direito dele do que da intimidade com o pai. Ele não tinha maturidade emocional, era um garoto cheio de ilusão, de fantasias na cabeça. O engano de que tendo dinheiro tudo fica fácil.
e tudo acontece do jeito que eu quero. Esse é o engano que passava na cabeça dele, até que um dia ele percebeu que o dinheiro acabou, e junto com o término do dinheiro, a farra também acabou, o oba-oba acabou. Ele não tinha maturidade natural, nenhum tipo de experiência, estrutura acadêmica, penso eu, financeira, profissional. Ele não tinha experiência em gestão, gente. Ele não tinha planejamento em como gastar, por que gastar, em que gastar. Ele não tinha planejamento de contas a receber e contas a pagar. Isso não fazia parte do escopo desse cara que era o filho herdeiro. E nem por isso o pai negou a herança a ele. Quanto mais você, cara. Você sabe que esse exemplo assim tão extremo de alguém tão despreparado me anima. Porque eu vejo tanta gente muito mais preparada do que esse filho, e que vive uma vida tão acanhada, vive uma vida tão aquém, vive uma vida quase que miserável, uma vida cheia de restrições. Não é a vontade de Deus para você isso. Ele tem uma herança maravilhosa, e você vai aprender um pouco mais sobre isso essa noite. Ele não tinha entendimento de prestação de contas, responsabilidade moral, responsabilidade fiscal, estava longe disso. Ele não prestou contas para o pai do dinheiro que ele gastou, e o pai não pediu isso para ele também. E Deus também não vai te pedir conta disso. Mas se você puder prestar conta para alguém, vai ser bom. Ainda que seja o seu cônjuge. Pastor, para minha esposa não. Pastor, tudo bem, presta conta para alguém, é bom, tá? Sabe, quando eu estava pensando sobre, cara, esse cara não merecia, por que o pai deu herança para ele? O pai detonou assim, um modo de vida muito ruim para esse cara. O pai propiciou, parece que o pai não tinha visão. Não. Quando eu estava pensando sobre isso, e a pergunta agora é o seguinte, não te chama a atenção o fato do pai não ter negado ao filho a parte que lhe cabia na herança? Não te chama a atenção assim, cara, por que esse pai liberou? A minha pergunta para você é o seguinte, você que tem muito dinheiro, tá? Como eu, como Duda, como Guga, como Maurício, você que tem muito dinheiro, pela fé, né? Glória a Deus. Como Leandro, como o Café, você que tem muito dinheiro, tá? Como Alexandre, a Cláudia, muito dinheiro. Tendo um filho, Werneck, tendo um filho nesse perfil aqui, você liberaria a grana? Eu não liberaria não, irmãos. Eu ia ter que orar muito. Ia ter que pedir conselho. Você compraria o brinquedo da Lego para o seu filho tão imediatamente como o Jorge fez, gente? Eu achei o Jorge precipitado. E o pior é o seguinte, o menino estudou, motivado pelo emprego, e não passou no final do ano. Não passou. Isso não entristeceu o coração do Jorge, porque ele tinha um problema sério. Algumas outras coisas que foram constatadas no Felipe, que não dava, a matemática não entrava na vida dele, não fazia parte do jogo dele matemática. Não entrava no game do Felipe, a tal da matemática. Eu lembrei de um versículo que Romanos 2,4 diz assim, não percebe quanto ele é bondoso? Quantos aqui já perceberam que ele é bondoso? Quantos aqui já perceberam que ele te dá sem você merecer? Ele te dá sem você merecer, querido. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus, que coisa maluca. Você sabe por que aquele pai liberou a grana toda para o filho? Para que o mais rápido possível ele pudesse se arrepender. Uau! Porque a Bíblia diz que a bondade de Deus, a manifestação da bondade de Deus, em vez de estragar a pessoa, conserta a pessoa. É mistério, hein, gente? Isso é mistério, hein? Então, quando eu quero
Eu olho para uma pessoa assim, alguém pede para orar, cara, o meu filho está impossível. Pastor, o senhor ora assim, vou orar para Deus manifestar a bondade dele. Não, pastor. Ele precisa experimentar a bondade de Deus. Como esse filho pródigo experimentou a bondade do pai. Ele fez bobagem com a bênção, mas aquela bênção mostrou para ele que a qualquer momento ele poderia voltar para o pai, que o pai o receberia de braços abertos. Cara, que lindo isso. Ele errou, fez escolhas insensatas, escolhas indevidas, mas ele tinha no seu coração, poxa, o meu pai não me negou herança, o meu pai foi bom para comigo. E eu estou orando para você que precisa de arrependimento, para você que precisa de mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar, para você que precisa de ajustar a sua mente à mente de Cristo, como diz 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Que Ele manifeste a bondade dEle na sua vida, e você vai ver tanta bondade. Lembra quando Deus manifestou a bondade dEle na vida de Pedro? Como é que foi? Pedro nem conhecia Jesus direito, mas ele emprestou o barco, Jesus fez uma pregação, e depois Jesus disse para Pedro assim, vai agora, pega novamente as redes e lança ao mar. Pedro falou assim, Senhor, cara, eu tentei a noite inteira, não deu certo, mas segundo a sua palavra eu lançarei as redes. Cara, debaixo da bondade de Jesus, houve uma pesca maravilhosa, arrebatadora, extasiante, incrível, fantástica, sobrenatural. E Pedro se colocou de joelho aos pés de Jesus e disse assim, retira-te de mim porque eu sou pecador. A mentalidade legalista, a mentalidade daquele filho que diz assim, cara, eu não trabalhei para isso, eu não mereço isso. Quantos estão preparados? Olha só, o espírito profético aqui já está agindo, hein? Quantos estão preparados para nessa semana, 17 a 24 de setembro, é isso? De 2023. Quantos estão preparados para nessa semana receber a manifestação da bondade de Deus, da generosidade de Deus na sua vida? Pastor, mais do que Ele tem manifestado, mais. Posso dizer uma coisa? Mais. Posso dizer uma outra coisa? Infinitamente mais. Infinitamente mais. O Pai não pode te negar o que Ele já te deu em Cristo. Ele já te deu, como é que Ele vai tomar de volta? Na cruz do Calvário, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Essa bênção é sua, toma posse, receba. Receba, pela fé. Quantas vezes você já ouviu aqui, da boca dos pastores, principalmente da boca do pastor Fragale, tudo que Deus nos dá é pela graça, mas tudo que eu recebo é pela, vamos repetir isso, tudo que Deus nos dá é pela, e tudo que eu recebo é pela, então olha só, se Ele já te deu tudo em Cristo, e você ainda está vivendo aquém do que você gostaria de viver, está faltando o quê? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Então eu queria que você descobrisse uma outra coisa pelo entendimento espiritual. A vitória, o milagre, a prosperidade, o rompimento de limites que você precisa, já está dentro de você. Se chama fé. 2 letrinhas com um acento agudo. Fé. Alguém acredita no que eu estou falando, gente?
Uma vez eu cheguei para Jesus e disse assim: Jesus, eu não tinha entendimento da minha herança, mas eu arrisquei a imaginar que pelo menos aquilo que eu ia pedir fazia parte da minha herança. Cara, você não tem ideia, eu estou dizendo para você agora que diante de Deus, você não tem ideia do que faz parte da sua herança. Eu vou te dar um exemplo, só para que você possa projetar para a sua experiência. Eu disse para Deus lá, morando lá em Goiânia, lá naquele quarto do nosso apartamento, ali na Vila Jaraguá, na Nova Vila, perto da agropecuária ali, o Parque Agropecuária. Você que conhece Goiânia sabe do que eu estou falando. Deus tinha me dado uma música. Não foi espelho, e nem foi venceu a morte, mas Deus tinha me dado a música. E eu fiquei tão empolgado com essa música, e falei, cara, eu vou fazer um pedido para Deus. Eu acho que faz parte da minha herança o que eu vou pedir para Ele. Senhor, que essa música que o Senhor me deu, me inspirou a compor, que ela seja cantada, que ela seja ministrada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Aí o Espírito Santo, maravilhoso, polido e educado, gentil, disse: Bené, 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 eu preciso te dizer que a sua herança é maior do que Goiânia. Bené, vai para o Salmo 2, versículo 8, o Espírito Santo falando comigo naquele momento. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Falei, Goiânia, uma cidade. Brasil, uma nação. Ele está dizendo, nações. Ele nem falou, pede-me e eu te darei o Brasil. Qual é o tamanho da tua herança? Qual é o tamanho da tua herança para que você possa pedi-la? Você tem ideia? Sabedor do que a Bíblia diz, e eu acabei de citar uma parte do versículo lá em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E esse poder que opera em nós é o poder da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Oh, querido, pede aquilo que já te pertence. Então qual é a próxima providência? Saber o que te pertence. Eu achei que era só Goiânia. E já tem 30 e quantos anos, bem que a gente saiu de Goiânia? Já tem 33 anos que eu dei tchau para Goiânia. Não é que eu não volte mais, se Deus dirigir eu volto, mas eu não tenho a intenção de voltar para Goiânia, me perdoem. Meus familiares que estão me ouvindo, edita. Cara, dali nós começamos a voar alto, porque eu comecei a entender que a nossa herança eram as nações. Uau. Vamos ver alguns princípios aqui para a gente terminar, né, gente? A gente precisa terminar. A gente precisa terminar esse culto. Vamos ver alguns princípios ou alguns pontos importantes. Deixa eu mudar uma coisa aqui, por favor. Espera aí. Isso. Vamos ver alguns pontos importantes. Primeiro, todo filho de Deus, levanta a mão, o filho de Deus, a filha de Deus, precisa entender que é herdeiro e que tem uma herança que pertence a ele por direito. Cara, por favor, põe isso para dentro. Segundo, todo filho de Deus precisa entender que a herança já está, olha lá, disponibilizada pela graça. Essa semana vai ser uma semana de conquista, gente. Cara, você não imagina o que vai acontecer com você nessa semana. Alguém consegue imaginar? Alguém já está começando a imaginar o que vai acontecer com você a partir de hoje até domingo que vem?
já começa a imaginar, você já pode projetar pela fé. Aleluia! Porque a sua herança já está disponibilizada pela graça, que é o favor imerecido. Todo filho de Deus, 3, precisa entender que a herança não é herdada automaticamente. Vamos lá. Todo filho de Deus precisa entender que a herança não é herdada automaticamente. Você precisa pedi-la ao Pai. Olha só o 4. Vamos lá, princípio 4 você vai entender isso. O Pai só entende que você quer quando você pede. Caso contrário, Ele entende que você não a quer. Por isso que Jesus foi tão assim enfático, né, em alguns encontros dele, foi tão específico assim. Cara, o que você quer que eu te faça? A pessoa poderia ter dito assim: Deus, qualquer coisa que o Senhor me der está bom. Inclusive as migalhas que caírem da mesa, está ótimo para mim. É isso que você quer? Seja feito conforme a tua fé. Ele chegou para o cego Bartimeu e ele perguntou alguma coisa, parece que era algo tão óbvio. Jesus, para que pergunta é essa, Jesus? É óbvio que, é claro que ele quer ser curado da cegueira. Mas Jesus fez questão de que o que ele queria pudesse vir à tona. Deus sabe o que você precisa, mas Ele não tem certeza que você quer. Do que eu e você precisamos, Ele sabe, antes que a gente peça. Mas é só quando a gente pede que Ele sabe o que a gente quer. Vou repetir aqui. Deus já sabe, como Pai soberano que Ele é, de tudo que você e eu precisamos, até mais do que nós mesmos. Mas Ele só vai entender que você quer quando você pedir. Quando você pedir. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E tudo quanto vocês pedirem, creiam que vocês já receberam por causa da obra da cruz, e assim será com vocês. Cara, eu vou antecipar aqui, o Marco Lima, não chegou ao ponto 7, mas vem aqui, porque eu preciso fazer uma oração agora nesse ponto. Eu tinha combinado com ele que era no ponto 7, a gente está no 4. Você sabe por quê? Porque eu quero te dar... Quanto tempo você precisa para pedir alguma coisa que você tem direito? É o seu direito adquirido por Jesus. E você entende que é a vontade de Deus. E você entende que Ele já te deu em Cristo Jesus. Você consegue tocar essa música nova aí? Como é que chama essa música nova, João? Pelo amor de Deus, ela acabou comigo aqui, João. Rapaz, eu me derreti com essa música. Vai tocando ela no fundo aí, viu, Marco? Caso contrário, se você não pede, Ele entende que você não quer. Pastor, não é que eu não quero, eu não entendo o que eu quero, pastor. Então trate de entender o que você quer. E trate de avaliar se o que você quer está debaixo da vontade de Deus. Se Ele já provisionou o que você quer para você na cruz. Pelo espírito de sabedoria e de revelação, pelo entendimento espiritual. Discirna no seu coração o que já é seu. Quinto, o pai não só validou o pedido do filho, como atendeu imediatamente. Levante a sua voz e diga assim: atendeu imediatamente. Levante a sua voz e diga assim: comprou o brinquedo da Lego imediatamente. Agora o que eu vou falar aqui é forte, hein? E não é ao mesmo tempo. O pai não pode negar a parte que te cabe na herança. Ele não tem esse direito. Ousadia, hein, gente?
Ousadia, hein? O pai não pode negar a você que é filho. Mais uma vez, quem é filho, quem é filha, o pai não pode negar a você a tua herança. Ele não tem esse direito. Dizer, não, é a tua herança, mas hoje eu não te dou. Não, é a tua herança, mas você não está preparado. Cara, não cabe ao pai dizer se você está preparado ou não. Se você por acaso tiver intimidade com ele e quiser saber se você está preparado ou não, pergunte para ele. Mas ele não tem o direito de te negar a herança que ele já te deu em Cristo. Uns amém meio tímido aí, né? Você ainda está ruminando isso. Agora esse aqui é legal, hein? Ponto 7. Pode subir, Marquinhos, agora. Isso aqui é água de quem, gente? É a minha herança, meu direito em Cristo. Vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai fechar os seus olhos, e você vai pedir uma parte da sua herança, ou a sua herança inteira, eu não sei como é que você vai fazer. Eu não sei por que você está entendendo, o que o Espírito Santo está comunicando a você essa noite. Cara, vai ter uma unção de tanto poder nesse lugar, cara. Uau, Ele vai te atender imediatamente, eu posso te garantir isso. Ele não falha, Ele tem caráter, Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele tem caráter, Ele não te engana, Ele não te ilude. Ele tem caráter. Não queira se sentir merecedor. Por favor, mais uma vez eu te digo, não queira se sentir merecedor. Simplesmente peça. Simplesmente peça. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer isso. O inferno e nem qualquer poder maligno pode impedir o Filho de Deus de tomar posse da sua herança. Mas irá resistir. Desculpe, eu pus um português errado, tá? Não é irão, é irá. Aliás, é o inferno e qualquer poder, né? E nem qualquer. Então é isso, eles não irão te resistir. Abre para mim. Por isso é importante você ficar alerta e não permitir que essa resistência obtenha sucesso. Esse é o segundo passo que você vai dar agora. Você já pediu, agora você vai levantar as suas mãos e você vai levantar a sua voz. E na autoridade do nome de Jesus você vai quebrar toda tentativa de resistência do inferno para que a tua oração não seja respondida. Pai, eu declaro quebrada agora toda tentativa de resistência do inferno. O inferno não pode impedir a mim e aos meus irmãos de recebermos a herança que nos foi prometida em Cristo Jesus, que já foi disponibilizada. Toda resistência nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus. Toda resistência está quebrada nesse lugar. Toda resistência do inferno, todo poder maligno, todo poder das trevas está quebrado em nome de Jesus. Oitavo, já estamos terminando, os músicos podem vir, os cantores. Nenhuma liderança ou instituição eclesiástica, civil, militar, política, podem impedir você de receber a sua herança.
Não aceite nenhum tipo de intimidação. Se você não cumprir com as regras da nossa instituição, você não vai ser abençoado. Mentira. Mentira. A instituição não tem o poder de interferir na sua herança. Seja uma instituição eclesiástica, política, civil, militar, não tem ninguém, não tem homem nenhum que pode impedir você de acessar a sua herança em Cristo Jesus. E para terminar, vamos ficar em pé. Eu gostaria de, antes de falar isso, que você entendesse que eu não estou corroborando o pecado. Eu não estou corroborando o erro. Eu não estou corroborando motivações erradas. Mas eu vou dizer, o 9º ponto para a gente terminar e a gente cantar mais uma vez essa canção. Nenhum tipo de pecado, ou mesmo motivação errada, pode te impedir de tomar posse da sua herança. Você não tem uma herança porque você é perfeito. Você tem uma herança porque você é filho. Eu amo esse coro porque ele aponta para um preço que foi pago. Cara, o que pode anular esse preço, gente? O que pode anular o preço que Jesus pagou com a sua própria vida, com o seu próprio sangue? E foi ali na cruz, com os pregos em suas mãos, que Ele conquistou a minha e a sua herança. Por que eu vou aceitar o inferno dizer o que eu posso e o que eu não posso? Por que eu vou aceitar que as pessoas digam o que eu posso e o que eu não posso? Por que eu vou aceitar o meu histórico familiar dizer o que eu posso e o que eu não posso? Por que eu vou aceitar que as minhas experiências do passado determinem o que eu posso e o que eu não posso? Cara, você está com um potencial hoje de ter uma semana como você nunca teve em toda a sua vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu espero que Ele tenha liberdade de fazer. A única coisa que eu te peço é que você não permaneça com a sua fé atrofiada. Exercite a sua fé, coloque a sua fé para funcionar essa noite. Nós queremos ajudar você essa noite. Você que talvez se sinta travado, bloqueado, que sinta que a sua fé está bloqueada, cara, a gente vai impor as mãos sobre você. A gente vai destravar a sua fé. Sai do seu lugar e vem aqui agora, você que precisa de ter a sua fé destravada, em nome de Jesus. Nós, os pastores, vamos estar orando, os obreiros. Sai do seu lugar, a gente vai continuar cantando, gente. Ele, Jesus, é o autor e o consumador da sua fé. Tome nas suas mãos aí esse cálice, esse copo. Abra essa primeira aba e pegue o pão, representando o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas e chagas, cada um de nós foi sarado. Cara, eu sinto que Deus está curando alguém lá na internet. Tem alguém curando você agora.
Não sei se você consegue participar com a gente. Pegue um pedaço de pão, um suco de uva. Vem participar com a gente. Pode comer, coma a sua cura, coma a sua libertação, o seu perdão. Você pode beber do sangue, o sangue que perdoou. Vamos lá.